Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do jovem Anderson. Isso aconteceu com ele na cidade de Guarapuava, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2002, o jovem Anderson era apenas um adolescente. E tudo começa assim. Nesse tempo, eu morava com os meus pais em um bairro que era bem afastado do centro. E nessa vila, que ficava já quase fora da cidade, havia muitas matas e chácaras perto da minha casa. E por ali tinha algumas ruas asfaltadas e estradas de terra também. Mas já começando meu relato, é que a minha residência ficava quase de frente para uma chácara que tinha do outro lado da rua. E esse lugar era de um homem rico da cidade, que às vezes nos finais de semana ele aparecia nessa chácara para dar alguma festa ou churrasco para seus conhecidos e familiares. Porém, em uma certa sexta-feira, que era quase de costume, chegou uma Kombi que veio entregar carnes de churrasco nessa chácara. E o caseiro do lugar que recebia essas encomendas, pois com certeza teria algum churrasco naquele lugar. Mas o fato é que nessa residência, por ser um local de pessoas bem de vida, eu sempre via pelo quintal dali 2 cachorros enormes e bem tratados, que era um pastor alemão e o outro cão era um Rottweiler. Esses animais eram de grande porte, e com isso nenhum garoto ou moleque tinha coragem de entrar nessa chácara para pegar alguma fruta, e assim correr o risco de ser atacado por esses cachorros. No entanto, nessa época, eu estudava na parte da manhã, e sempre acordava bem cedo para chegar na escola, que ficava um pouco longe. Mas o que ocorreu certa madrugada é que eu comecei a ouvir o meu cachorro latindo no quintal de casa, e o animal não parava de fazer barulho. Eu achava estranho que esse cão latia, depois ele vinha debaixo da minha janela. E com isso eu me irritei, porque eu acordei quase que no meio da madrugada, que já era próximo das 3h30. Assim eu pensei em pegar um jarro de água para jogar no meu cachorro, e assim ele parar de latir. Mas antes de eu fazer isso, eu abri a aba da minha janela e comecei a olhar para ver para quem o meu cão fazia barulho. E o meu quarto já dava para ver a rua que passava em frente da minha residência. Mas aí eu enxerguei algo estranho acontecendo, pois do lado da chácara que tinha na frente de casa, eu vi um vulto de um animal com uma pelagem escura rodeando a chácara. No princípio, eu até pensei que fosse um dos 2 cães de grande porte que tinha escapado da propriedade e estava querendo voltar para dentro dessa chácara. E o esquisito é que esse bicho ficava parado de frente com um muro, e às vezes ele olhava para cima e para os lados, para ver se via alguma pessoa ou algo assim. Mas foi aí que eu tive uma surpresa nessa madrugada, porque esse animal, mesmo eu não vendo muito bem ele, porque estava muito escura a mata onde ele estava parado, essa fera do nada deu um salto e segurou na parte mais baixa do muro da chácara. E esse bicho acabou pulando para dentro da propriedade. Mas aí não demorou muito, porque eu comecei a ouvir uns rosnados grossos do bicho e latido dos cães dessa chácara. E depois disso, os barulhos de briga dos cachorros começaram. E parecia ser um quebra-pau bem feio mesmo.
entre o bicho que pulou na chácara contra os cães dessa propriedade. Mas o que aconteceu pouco tempo depois foi que parecia que a briga dos cachorros com aquela fera parou. Mas mesmo assim eu ainda fiquei olhando pela janela para tentar ver alguma coisa. E não demorou muito, eu vi aquele animal que pulou o muro da chácara vindo andando pela mata, já próximo da minha casa. E com certeza ele tinha apanhado dos cães. E assim que essa fera estava passando perto do cercado de casa, eu o chamei pela minha janela, pois eu achava que era um cão de grande porte também. E nisso que eu fiz isso, essa criatura fez algo inesperável e inacreditável, pois esse ser se levantou e ficou em pé, só em duas pernas. E além disso, essa fera ficou me olhando nos meus olhos, com uma cara de bravo. Na hora, eu vendo esse bicho na minha frente, eu fechei as abas da janela e fiquei quietinho no meu quarto. Nessa hora, eu fiquei com medo dessa fera quebrar o cercado de madeira e tentar entrar em casa. Mas ainda bem que essa criatura fez só um barulho na madeira do cercado. E depois o meu cachorro começou a latir pelo meu quintal. E como eu não ouvi nenhuma passada dessa fera, então resolvi olhar pela fresta da minha janela. E pelo menos eu não consegui mais ver essa criatura que para mim era um lobisomem. Porque a cabeça desse bicho era bem parecido com a de um cachorro, e com orelhas grandes e focinhos. E o seu corpo, mesmo em pé, era todo peludo. E ainda os olhos dele tinham uma cor vermelha bem forte, que chegava a brilhar muito. O fato é que eu fiquei apavorado e com muito medo nessa hora. E rezava para que essa fera tivesse ido embora mesmo. Mas logo em seguida, deu mais de 4 horas da manhã. E algumas luzes de casas vizinhas começaram a acender, pois algumas pessoas da minha rua levantavam cedo para irem trabalhar. Mas para minha sorte, logo amanheceu o dia, e com isso eu fiquei mais tranquilo, pois eu já sabia, ou pelo menos até onde eu sei, é que o lobisomem desvira quando está amanhecendo. Nesse dia eu fiquei traumatizado com o que vi e passei, que até fingi que eu estava passando mal para não ir na escola. Mas de manhã também eu rondei em volta da minha casa e perto do muro da chácara onde o lobisomem pulou. E o que eu vi foi uma trilha de sangue pelo caminho que com certeza era da criatura. Depois disso, eu até contei essa história do lobisomem para o meu pai. E eu não sei se ele acreditou em mim ou não. Mas na parte da noite eu não saía mais para fora da minha casa, por estar com medo desse lobisomem aparecer pelas matas perto da minha rua. No entanto, é que no outro dia que eu fui para a escola, um dos meus amigos que moravam perto da minha rua me falou uma coisa estranha, que o seu pai saiu para trabalhar bem cedinho há um dia atrás, e que era por volta das 4:30 da manhã. E o pai desse meu colega disse que viu um homem todo sujo de sangue perto do nosso bairro, e que esse sujeito, para disfarçar, entrou numa mata e sumiu. Bom, eu não tinha certeza se esse cara era quem virava o lobisomem. Mas que eu vi essa criatura muito perto de mim, eu vi. E pelo menos até hoje, eu me lembro desse bicho e tomo cuidado para não dar de cara com um desses lobisomens outra vez na minha frente. Bem, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato,
se inscrevam e dê um like. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Júnior. E isso aconteceu com ele na cidade de Alagoinhas, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2015, o Sr. Júnior tinha 37 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha mulher e mais 2 filhos em uma vila bem simples da minha cidade. E essa região tem poucas casas, pois o lugar ainda há muitos sítios. E os moradores do meu bairro vivem uma vida meio que rural. Mas já começando meu relato, e apesar de eu viver nessa vila de sítios, eu trabalho na cidade de entregador de pizza. E como vocês já sabem, é que esse tipo de serviço é nos horários noturnos. Pois bem, o fato é que certo dia eu estava de folga. E como de costume, eu sempre ia em um boteco beber quando eu não trabalhava. E assim que cheguei nesse bar, fiquei por ali um bom tempo. E quando começou a anoitecer, chegou um sujeito que era conhecido meu. E ele veio conversar comigo. E esse homem me perguntou se quando eu voltava do meu serviço de moto durante esses dias, se eu não teria visto algum sujeito estranho andando pela região na parte da noite, ou pela madrugada, no meio do mato ou pelas ruas de terras. E eu disse que não vi ninguém. E esse meu conhecido, que era um sitiante e morava em um bairro próximo da minha vila, começou a me contar uma coisa estranha. Que há 3 dias atrás, por volta das 5 horas da manhã, esse meu amigo sitiante se levantou da cama. E assim que ele saiu da sua casa e foi para o seu quintal, esse cara disse que viu um sujeito estranho tentando passar pelo seu cercado que tinha em volta do seu sítio. Mas o que ocorreu foi que o cara estranho ouviu. E assim esse sujeito voltou para trás rápido e correu para o meio do mato todo assustado. É claro, o meu amigo sitiante correu também para dentro da sua casa e pegou a sua arma. E depois ele voltou no quintal. Mas o suspeito já tinha sumido. Mas a questão de tudo isso que aconteceu com esse meu conhecido é que ele me disse que o homem estranho que tentou entrar na sua casa estava pelado, sem roupa nenhuma. E isso era o que o deixou mais intrigado. E assim depois desse dia, o sitiante não dorme direito com esse sujeito maluco andando pela região. Depois dessa história, eu também fiquei preocupado, pois eu morava quase que no mesmo bairro desse meu colega. Eu falei para ele que quando eu voltasse do meu serviço de noite e visse alguma coisa pelo caminho ou algum suspeito, eu avisaria ele e também a polícia, porque eu tinha mulher e filho e só voltava tarde da noite para minha residência. Bom, passou-se alguns dias. Eu voltei a trabalhar normalmente de entregador de pizza nas noites pela cidade. Até que uma certa madrugada, depois do serviço, eu vinha voltando tranquilamente por uma rua de terra de moto. E enquanto passava por essa estrada, que era um lugar que tinha matas dos 2 lados e era um local bem escuro, o que aconteceu foi que um vulto preto de um animal saiu do meio da vegetação que tinha do lado da rua, e aquilo me atacou de surpresa. Mas o cálculo daquela fera foi meio que errada, em que eu acabei atropelando esse bicho. Mas o que aconteceu é que eu também acabei caindo da moto, por causa da batida no animal. E assim que me levantei do chão e fui andando até a minha moto,
meio que mancando com o acidente que sofri, eu vi que também aquele bicho que eu atropelei estava tentando se levantar do chão, mas não dava para ver direito o que era, mas parecia ser um enorme cão negro. Eu fiquei assustado em ver aquilo na minha frente e queria sair dali o mais rápido possível, pois eu percebi que os olhos dessa criatura eram acesos e aquilo para mim não era uma coisa normal. E o que eu fiz foi que agi com pressa. Eu levantei a minha moto e montei nela de novo. E quando pelo farol da motocicleta eu passei em cima desse bicho, eu vi que aquilo se levantou e ficou em pé bem na minha frente. E esse bicho estava me encarando e fazia uma respiração rápida, meio igual a uns grunhidos, que com certeza esse animal estranho iria tentar me pegar de novo. E eu nessa hora já estava entendendo que essa fera que estava em pé só em duas pernas era um lobisomem, porque a cabeça dele era meio parecido com a de um cachorro, com orelhas grandes e pontudas, e ainda tinha um focinho de cão, mas o rosto daquilo era igual a de um macaco deformado. E o seu corpo era parecido com o de um homem, mas tinha uma pelagem escura. Mas fora essa descrição, é que essa criatura, depois que ficou em pé, ele logo caiu no chão e não conseguia andar, pois o acidente com a moto o detonou bastante. E como já estava em cima da moto, com isso eu aproveitei essa hora, que a fera não tinha ainda se recuperado da pancada do acidente, e saí daquele lugar acelerando a minha motocicleta. Eu fui passando por várias estradas escuras e muito assustado com o que eu passei, em ter sido quase pego por aquele bicho. E logo que cheguei na minha vila, entrei na minha casa e fiquei mais tranquilo, mas ainda perplexo de ter visto um lobisomem. Enfim, eu passei a madrugada toda pensando como é que esse tipo de criatura existe. E quando chegou de manhã, eu estava ainda bem curioso. E fui com um amigo meu de moto até o local onde eu tinha visto o lobisomem. E chegando naquela estrada de novo, eu vi um andarilho com uma sacola nas mãos. E perguntei se ele andava muito por aquele local, ou se esse homem viu algum animal enorme e esquisito andando pela mata na noite. O andarilho me falou que estava trazendo roupas em que ele tinha que deixar em alguns lugares pelas matas, que um outro amigo seu, que era novo na cidade, pedia para ele fazer quando amanhecia o dia. E que esse andarilho sempre ganhava uma garrafa de bebida para cumprir esse serviço para o sujeito estranho. Nessa hora eu fiquei pensando que poderia ser o cara que o meu amigo sitiante viu sem roupa na cerca da sua casa. Mas ainda aquele morador de rua me disse que isso acontecia uma ou duas vezes por semana. E quando o suspeito entrava na mata no horário noturno, ele avisava o andarilho para ele não andar por perto das matas até amanhecer. Mas esse morador de rua me disse também que ele viu esse cara suspeito hoje bem cedinho, e que esse sujeito estava machucado e mancando pelo meio da vegetação. Eu fiquei cabreiro com essa história, e quando voltei para minha casa, logo a seguir eu avisei o meu amigo sitiante que teria visto esse cara pelado no outro dia perto do seu cercado. E claro, contei toda a história para ele sobre o lobisomem também. O fato é que tentamos encontrar esse sujeito pelos dias que passavam, e ficamos vigiando que andava pelo nosso bairro. E depois de algumas semanas,
o andarilho que levava roupa para esse sujeito, nos falou que esse homem sumiu da cidade depois que ele se machucou e que nunca mais ele o viu. Bom, eu não sei se esse homem que o morador de rua falou era quem virava o bicho, mas que eu vi esse lobisomem, eu vi, e eles existem. Bom, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscrevam e deixe seu like.